Amazonas continua entre os 10 estados com maiores taxas de desocupação. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontam que a taxa de desemprego teve uma queda mínima no último trimestre desse ano em relação a 2018. Os resultados mostram que a taxa de desocupação para o estado do Amazonas ela ficou em 13,3%, né, 13,3%. No segundo trimestre, essa mesma taxa foi de 13,9%. E no mesmo trimestre do ano passado, ela foi de 13,1%. Então, a gente tem, se a gente comparar com o segundo trimestre deste ano, a gente tem uma leve redução. Isso para o estado do Amazonas. Em relação ao último trimestre, a taxa de desocupação teve uma queda de 0,6%. Um dado interessante para o Amazonas diz respeito à forma como o amazonense trabalha. Muitas pessoas ainda vivem no mercado informal. Segundo o IBGE, o número de pessoas ocupadas aumentou 4,3% em relação ao terceiro trimestre de 2018. Dentro das pessoas ocupadas, a gente pode perceber que os empregados do setor privado, a gente teve um leve aumento no número de pessoas com carteira de trabalho assinada, né? Porém, em relação aos empregados domésticos, a gente pode perceber que a grande maioria ainda trabalha sem carteira assinada. E tem um outro dado também que é importante destacar, que é relacionado às pessoas que trabalham por conta própria, ou seja, aquelas pessoas que decidiram montar um negócio, as pessoas que trabalham de modo autônomo, né? Essas pessoas, a grande maioria delas não é formalizada, ou seja, a grande maioria delas não tem CNPJ, não são registradas. Mesmo com o aumento do número de pessoas ocupadas, Manaus ainda está entre as 3 capitais brasileiras com maior índice de desempregados.